Tem eletricista que gosta de se ufanar e bater no peito e dizer, doutor, na prática a teoria é outra. A teoria é outra, uma porra. Isso é um bando de palhaço que não entende como é o fenômeno e fica chutando e acredita que está falando a realidade. Quando eu faço uma instalação de uma resistência de 200 watts, aplicada a ela uma tensão de 100 volts, eu tenho uma corrente de 2 amperes. E se eu for lá e medir essa corrente desse circuito, vai dar 2 amperes exatamente. Ou seja, o que foi calculado coincide com o que foi medido. Exatamente. Agora, realmente, existe aí uma trambicagem, né? Vamos dizer assim. Porque essa corrente não é 2 amperes, realmente não. Não é 2 amperes porque eu só estou considerando a resistência do resistor que eu instalei no circuito, né? Mas o próprio cabo que leva a tensão e a corrente, que conduz a corrente para o resistor e que retorna com a corrente do resistor para a fonte, esse cabo tem uma resistência, né? A própria fonte tem outra resistência também, né? Então, na realidade, essa corrente seria um pouco menor, mas a própria precisão do aparelho de medição não é capaz de detectar isso não. Mas como a gente detecta esse fenômeno da resistência dos condutores que são desprezadas? Dos dois condutores, o de ida e o de retorno. Na hora de um curto-circuito, por exemplo, né? Porque se você tinha só a resistência do resistor, na hora que você tirasse a resistência e ligasse os dois cabos provocando um curto-circuito, essa corrente iria ser infinita, porque a resistência do circuito seria zero, né? Mas na realidade, como a resistência do circuito não é zero, existe uma mínima resistência do cabo. Essa mínima resistência do cabo é que limita a corrente de curto-circuito, e isso é verificado na prática, né? Tanto que a cada ponto, quanto mais distante ele for da fonte, menor é a corrente de curto, porque tem mais trajeto de corrente de curto-circuito circulando pelo condutor e com isso a resistência do condutor é maior, né? Da mesma maneira, quando eu faço um cálculo luminotécnico e determino que eu quero iluminar um determinado ambiente com a iluminância média de 200 lux, eu coloco, conhecendo a cor de piso, teto e parede, dimensões do ambiente, tipo de luminária e qual a lâmpada que eu estou utilizando, eu faço o cálculo e obtenho a quantidade de lâmpadas necessárias para obter aquele iluminamento médio. E se eu fizer a instalação dessa quantidade de luminárias nos pontos em que o meu projeto determinou e fizer depois uma medição, eu vou ter exatamente o iluminamento médio que foi projetado. É claro que eu tenho que fazer uma medida de vários pontos do ambiente, né? Porque eu calculei um iluminamento médio. É o calculado. A gente não calcula o iluminamento uniforme na sala, não. A gente calcula o iluminamento médio. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um quadriculado do ambiente, com uma distância mais ou menos de 1,5 m para 1,5 m, o reticulado desse quadriculado, e fazer medições em cada ponto desse reticulado. Depois eu reúno todos esses dados, somo eles, divido pela quantidade de medições que eu fiz, aí eu vou ter o iluminamento médio. E na hora que eu fizer isso, vai coincidir exatamente com o que foi projetado. Se não coincidir, é porque o luxímetro está descalibrado. A prática, quando devidamente considerado os fatores que influem no fenômeno, ela funciona exatamente de acordo com a teoria. Não tenho que contestar. Uma coisa que eu mais gosto de calar a boca desses imbecis é quando chega carretel de cabo em obra, sabe? Que o carretel está dizendo que o cabo tem 200 metros. E como é que você vai fazer? Vai desenrolar o carretel todinho para medir? Então eu mando tirar uma talística do carretel, da lateral dele, conto quantas voltas o cabo dá, quantas voltas tem de cabo naquele carretel, né? Meço o diâmetro médio do carretel, pego o ponto médio de cada lado do carretel, porque o carretel tem um chumaço de voltas, né? Então tem a primeira volta e a última. Eu tiro o diâmetro da volta média, calculo pela fórmula do comprimento da circunferência, considerando o número de voltas, e dá exatamente o valor que está indicado no carretel de cabo, né? Se não der, porque o carretel está errado. Outra maneira que eu poderia fazer também era medir o peso do carretel, mas não tem balanço em obra, né?
Agora, fazer uma medição do diâmetro médio, a gente treina em obra. E eu faço o cálculo pela fórmula do comprimento da circunferência. E quando eu faço isso, que dá exatamente igual ao que está medido, o peão fica de boca aberta assim, né? Aí eu faço, tá vendo a importância da engenharia? Uma carga elétrica em movimento no interior de um campo magnético fica sujeita a uma força. Isso é uma lei. E a utilização dessa lei permite a gente fabricar o motor elétrico, né? Que é uma invenção que possibilitou o desenvolvimento das indústrias, né? Através da energia elétrica, tirando o vapor de lado, né? Que era uma solução muito pesada, né? Para a industrialização. Por outro lado, a gente sabendo, através da teoria elétrica, que duas correntes elétricas de sentidos contrários ficam sujeitas a uma força de repulsão, a gente pode usar esse fenômeno no interior de um disjuntor para eliminar o arco elétrico que se forma quando o contato do disjuntor começa a abrir. Por quê? Ao fazer dentro do mecanismo de disparo do disjuntor o caminho inverso das correntes, né, fazendo uma corrente circular num sentido, fazer a volta e ela mesmo circular em sentido contrário, provoca uma força dentro do condutor que libera a mola do disjuntor e ele abre. Essa força é tão rápida quanto é a rapidez do crescimento da corrente de curto, que é quase que instantânea, né? E ela é tão grande quanto o valor da corrente de curto. Então, quanto maior for o valor da corrente de curto, maior essa força de abertura. Também conhecendo a teoria do campo magnético como um propulsor de cargas elétricas, a gente pode fazer dentro do disjuntor o trajeto do campo magnético da corrente do arco que se forma, de tal maneira que esse campo magnético estenda o arco, ele cria uma força no arco, que não deixa de ser uma corrente elétrica, e essa força distende o arco. Na hora que o arco se distende, a teoria termomagnética diz que quanto maior o comprimento, maior é a dispersão de calor, né? A dissipação de calor. Então, o arco se resfria. Quando ele se resfria, ele é extinto, né? A gente também pode fazer, estudando o trajeto da tremenda vapor, o tremendo pressão da explosão que existe do arco elétrico no interior do disjuntor, a gente pode fazer com que essa corrente de ar circule de tal maneira que sopre o arco elétrico, distendendo ele. Isso tudo é decorrente da teoria termodinâmica, né? E com isso a gente enfraquece o arco elétrico porque ele perde calor e ele abre. Isso tudo é teoria pura, aplicada à engenharia. É tecnologia que faz com que a proteção elétrica cada dia fique mais confiável e mais atuante, né? O fenômeno da indução eletromagnética, a descoberta e o estudo desse fenômeno, que para mim é um fenômeno mágico, porque faz com que duas entidades elétricas que estão separadas, uma atue sobre a outra, transmitindo energia entre elas. Então, esse fenômeno permitiu a transmissão de energia a grande distância, porque, como a gente sabe que na transmissão de energia, quanto maior a tensão aplicada, menor é a corrente para uma determinada potência. Então, a gente também sabendo que a perda é proporcional ao quadrado da corrente, a gente procura levar a tensão na transmissão de energia de tal maneira que a corrente caia, porque a potência é o produto da tensão vezes a corrente, né? Então, para uma potência fixa que a gente está transmitindo, quanto maior a tensão, menor é a corrente, para poder dar aquele valor de potência, né? Então, com isso, a gente consegue transmitir energia a grande distância, porque lá embaixo, no final, tem um transformador que faz o efeito contrário ao transformador que elevou aqui. Ele pega a tensão que está alta e rebaixa ela. O daqui pegou a tensão baixa do gerador, elevou ela para ser transmitido, né? E o transformador não interessa de que lado você está alimentando ele, não. Você alimentou de um lado, sai tensão do outro. Se o lado é de alta tensão, sai baixa do outro. Se você alimenta o lado de baixa, sai alta tensão do outro lado, né? Isso tudo é o famoso e maravilhoso fenômeno do eletromagnetismo, a indução eletromagnética, que causou uma revolução, no meu entender, mais potente do que a revolução industrial causada pelo motor a vapor. Porque o motor a vapor é uma estrovenga pesada. Você, para levar energia de vapor a um local remoto, você tem que transportar aquela estrovenga de navio,
de balsa, do cacete a quatro, até aquele lugar em que você ia levar aquela máquina, né? Enquanto que você levando energia, é só levar uma rede elétrica, né? E daqui a pouco já vai ser transmitida até através de antenas, né? Em micro-ondas, né? E você está lá com a energia à disposição para movimentar a máquina, iluminar, etc, né? Agora, assim como as pessoas entendem a partir das explicações como funciona o fenômeno eletromagnético, ela vai compreender normalmente porque é que em dias de tempestade as pessoas sentem dores, né? E principalmente aquelas pessoas que têm próteses metálicas no corpo, né? Por quê? Nosso corpo é um conjunto de condutores e um condutor submetido a um campo eletromagnético fica submetido a uma tensão elétrica, né? Então começa a surgir tensões e correntes espúrias no organismo da gente, né? E isso causa dores e causa doenças também. Portanto, quando a gente está aplicando uma série de campos eletromagnéticos para nossas telecomunicações, a gente ao mesmo tempo está criando uma série de doenças que não existiam, né? E como essas telecomunicações são frequências altíssimas, existe um fenômeno em eletricidade chamado efeito pelicular, que diz que num condutor, quanto maior for a frequência, maior é o percentual de corrente que circula pela superfície do condutor. Então isso quer dizer o quê? Que essas telecomunicações que a gente está colocando aí com frequências altíssimas estão induzindo correntes em nossa pele. E isso provoca o envelhecimento prematuro da pele e talvez até doenças autoimunes. Porque a nossa pele é um constituinte poderoso do nosso sistema imunológico, né? Mas a ignorância da função eletromagnética faz com que a gente estranhe quando em tempestades se sente dores, os reumáticos sentem dores, né? É claro, você quando tem tempestade, você tem uma grande profusão de raios, e os raios são potentes emissores de campo eletromagnético, né? Então esse campo eletromagnético inunda o ar, e você que está ali naquele ambiente está sujeito àquele campo, né? E tensões espúrias são induzidas no seu organismo, e isso causa dor, né? A propósito, corrigindo a besteira que eu falei, uma resistência de 200 watts submetido a uma tensão de 100 volts dá uma corrente de meio ampere, né? Para dar uma corrente de 2 amperes, teria que ser uma resistência de 100 watts submetida a uma tensão de 200 volts. Me desculpem, mas foi bom, porque eu testei se vocês estão conhecendo realmente a teoria, né? Se ninguém corrigiu, significa que o pessoal está fraco, né?